Os motivos por trás da divisão de Mato Grosso. Em outubro de 1977, o ditador Ernesto Geisel assinou o documento dividindo o sul de Mato Grosso para criar o 22º estado da federação. No Palácio do Planalto, o presidente Geisel ouve discurso do ministro do Interior, Rangel Reis, afirmando que a divisão do estado de Mato Grosso é mais compatível com o atual estágio de desenvolvimento do Brasil. O presidente sanciona a lei que cria o estado de Mato Grosso do Sul e diz que teremos de iniciar uma longa tarefa para darmos efetiva existência ao novo estado. Assim como dissemos no vídeo sobre o caso de Tocantins, o movimento separatista também remonta à época do Império do Brasil. Revoltosos tentaram dividir, sem sucesso, a província de Mato Grosso em 1892. A raiz da cisão entre Norte e Sul é ainda mais antiga, vinda desde os tempos da colonização. O centro-oeste brasileiro começou a ser explorado pelas bandeiras de prospecção, buscando escravizar indígenas, capturar os que fugiam e principalmente encontrar minérios preciosos, como ouro. E encontraram. Na segunda década do século XVIII, encontraram ouro na região de Cuiabá, possibilitando a ocupação efetiva da área por meio de expedições bandeirantes. As lendárias notícias de uma terra do ouro atraíram pessoas de todas as partes, mas a expectativa foi maior que a realidade. Só 3 décadas depois, o ciclo do ouro cuiabano entrou em decadência rapidamente pela ávida exploração. Sim, Cuiabá sofreu com um êxodo populacional e passou a viver num isolamento após o encerramento do curto apogeu econômico. Enquanto o norte mato-grossense vivia da mineração, o sul permanecia alheio a isso. A região, nesse período, era apenas uma via em direção a Cuiabá. A dinâmica socioeconômica das regiões sempre foi marcadamente distinta. O norte foi majoritariamente colonizado por lavradores sem terras, ou sitiantes que vendiam suas posses para tornarem-se pequenos fazendeiros ou mineradores em Mato Grosso. Já os colonos do sul eram atraídos pelas terras férteis, baratas e pela qualidade de gado bravio dos campos de vacaria, que ainda estavam preservados à época. Com isso, o sul mato-grossense se dedicou à agropecuária, especialmente o cultivo de erva mate rendeu muita prosperidade aos sulistas. Com isso, entre os séculos 19 e 20, levas de imigrantes gaúchos, mineiros e paulistas se estabeleceram lá. Mesmo com a estagnação econômica de Cuiabá ao fim do ciclo aurífero, a cidade seguiu como centro político-administrativo do estado, a despeito de Campo Grande e Corumbá, que observavam o maior crescimento econômico. Argumento que eles tinham é que o sul pagava os impostos e os recursos iam para Cuiabá, mas os investimentos não voltavam para o sul do estado. A construção da ferrovia noroeste do Brasil, em 1914, ligando São Paulo a Corumbá, na fronteira com a Bolívia, acelerou o progresso econômico do sul de Mato Grosso. A ligação com os paulistas também reforçou a proximidade entre eles. Começou a haver um sentimento de irmandade ideológica. Passou a ser defendido em São Paulo por algumas pessoas influentes a ideia de que, assim como o estado era prejudicado em seu desenvolvimento pelo resto do país, Mato Grosso do Sul também era pela porção norte. Isso se refletiu no apoio de lideranças sul-mato-grossenses em 1932 à Revolução Constitucionalista em São Paulo. Os laços entre os estados são essenciais para criar um ambiente propício à divisão. Por exemplo, ainda em junho de 1965, a Folha de São Paulo, o então maior jornal do país, reportou a discussão sobre o desmembramento do território. 3 anos depois, o periódico veiculou a série de reportagens Mato Grosso, Muita Terra e Pouca Gente. Foi apresentada uma visão muito favorável à divisão, exaltando uma suposta superioridade sul-mato-grossense ante o norte. Anos antes, essa ideia também ganhou força entre os formandos da Escola Superior de Guerra do Estado-Maior das Forças Armadas, dentre eles Ernesto Beckmann Geisel. Principalmente dentro do Exército, desenvolveu-se a doutrina de integrar para não entregar. Ou seja, os militares deveriam promover o povoamento de regiões menos habitadas ou habitadas por povos indígenas que não eram vistos como cidadãos, para que outros países não os tomassem do Brasil. Durante os 21 anos de ditadura, esse ideário foi levado a cabo. No caso de Mato Grosso, o desmembramento encontrou suporte na Liga Sul-Mato-Grossense, criada em 1932, a fim de auxiliar a organização e planejamento de atividades em prol
da causa separatista. A Liga criou comitês para difundir a causa em todo o sul do estado, além de apoiar políticos favoráveis ao movimento. Só foi 43 anos depois que obtiveram a vitória expressiva. As associações de diplomados da Escola Superior de Guerra divulgaram numerosos relatórios apoiando a repartição do estado. 2 anos depois, os latifundiários sul-mato-grossenses que apoiavam o regime militar conseguiram a aprovação da lei para criar o estado de Mato Grosso do Sul. A medida foi sancionada por Geisel pela afinidade que já tinha com o plano e também porque daria mais senadores biônicos fiéis a ele. 1º de janeiro de 1979 entrou em vigor a divisão do território de 1,2 milhão de metros quadrados, uma extensão igual à de Angola. Como a medida foi feita durante a ditadura, as populações não foram consultadas. Atualmente, há defensores e detratores da divisão. Mas qual é a sua opinião? Escreva nos comentários. Então, o estado foi dividido por suas profundas diferenças regionais capturadas por movimentos separatistas que se organizaram e encontraram na ditadura uma maneira de concretizá-los. Esse foi o contexto da divisão de Mato Grosso, e esse é o Boletim 24 Horas.